Olá, cumprimento a todos os filiados do Lead Ceará. Estamos dando início à nossa primeira edição do Lead Expert. Eu sou Emília Buarque, presidente do Lead Ceará, e nesse março de 2021 temos a imensa satisfação em receber os sócios diretores do grupo fornecedora, respectivamente André Leão Ribeiro, CEO da companhia, e Pablo Leão Ribeiro, CFO da empresa. Essa história de notável sucesso que vamos conhecer fala de uma família empreendedora com talento inegável para o comércio desde seu fundador, e fala também de irmãos muito alinhados que entraram no negócio catapultando a organização para dimensões nunca antes imaginadas. E só para situar todos que estão nos assistindo, o Grupo Fornecedora recém completou 66 anos de existência, atua em toda a região Nordeste e tem braços de atividades em segmentos dos mais distintos e complementares que todos vão descobrir ao longo da nossa conversa. E um destaque dos mais interessantes é que a história de sucesso do Grupo Fornecedora se entrelaça com a recente história da industrialização do Brasil, com investimento em infraestrutura no país, setor de tamanha importância e de amplo potencial na geração de empregos, e com as maiores obras já realizadas no estado do Ceará, como o Castanhão e o Canal do Trabalhador, somente para citar duas, chegando até o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que é um grande oásis de oportunidade entre o Ceará e o mundo, e a fornecedora também está lá. Mais uma vez agradeço os dois por terem aceito o nosso convite e vamos começar contando essa história, desvendando o DNA da empresa e conhecendo melhor o seu fundador. Então, o ano era 1955. Qual dos dois pode começar falando do senhor João Arruda Ribeiro, mais conhecido como Joãozito Arruda? Boa tarde, amigos. Boa tarde, Emília. Boa tarde a todos os amigos do Lead Ceará. É um grande prazer, uma grande honra para nós estar participando desse projeto do Lead, um projeto tão importante, e dividir com vocês as experiências nossas, da nossa família, as experiências do nosso negócio e de tudo que a gente viveu nessa difícil e próspera caminhada empresarial que já se dão há 66 anos. Bom, começar a falar do Joãozito, do João Arruda, é começar falando do meu vozito, que eu chamava ele de vozito, né? Eu sou privilegiado, porque sou o neto mais velho do Joãozito, como ele era chamado. Ele tem uma história de empreendedorismo desde novo. Meu avô, ele tinha uma habilidade muito grande para buscar oportunidades, por ter uma facilidade de conhecimento, de se relacionar com pessoas. E, agregado a isso, a vocação que ele tinha dos negócios, ele começou a buscar oportunidades no eixo Rio-São Paulo, isso eu estou falando mais ou menos no meio da década de 50, para trazer produtos aqui para o Nordeste, mais precisamente para o Ceará, da então industrialização inicial da nossa região. Então, eu estou falando aí de ferramentas e equipamentos para a indústria, tais como mandris, rebolos, mangueiras hidráulicas, perfuratrizes, enfim, um range de produtos para atender aquela indústria básica que estava se instalando aqui. E então ele começou, junto com a minha avó, no dia 23 de março de 55, essa história. Uma história, inicialmente, com a representação comercial, um escritório de representação comercial, que derivou de um sem número de negócios que hoje eu e o Pablo temos o prazer, a missão e a honra de conduzir, junto com meu pai, que também faz parte da nossa sociedade. Então, ele começou um negócio a partir de um conhecimento de pessoas em São Paulo, trouxe esses produtos para cá e fundou a fornecedora para a indústria. O nome é sui generis, fornecedora. Muitas vezes, eu, nas reuniões que vou em empresas que não me conhecem ainda, que não nos conhecem, quando eu vou me identificar, as pessoas perguntam, fornecedora de quê? Eu digo, não, fornecedora é o nome da empresa. É um nome muito curioso, mas que ficou muito forte desde o começo. E a primeira razão social era poxa vida, eu faço fornecimento para a indústria, então minha empresa vai ser a fornecedora para a indústria. E é interessante que as pessoas mais antigas, das quais a gente convive desde a minha entrada aqui, que ainda hoje convivem comigo, com o Pablo, nos negócios, eles costumeiramente têm o vício de falar, eu vou ali na fornecedora para a indústria, ou é o André da fornecedora para a indústria. Mesmo depois de muito tempo que a razão social mudou,
mas as pessoas ainda têm esse nome forte na cabeça. Isso também é uma prova viva que aquele legado construído pelo meu avô, ele é reconhecidamente muito forte até hoje. O nome inicial, que há muito tempo mudou, o nome inicial, ainda até esse nome é um nome muito forte. Então, essa é a história do meu avô. Meu avô é uma pessoa, como outros empreendedores aqui do Ceará, extremamente repleto de iniciativas, muito criativo, muito ágil, e que tinha na informação, em beber a melhor informação, a sua grande arma. Então, esse foi o começo do nosso negócio. Ele era empreendedor de primeira geração ou o pai dele já atuava nesse setor? Como foi? Meu avô, ele vem de uma família muito tradicional aqui no Ceará, dos Arruda, lá de Massapê, Sobral. Meu avô é neto do Coronel João Arruda. O Coronel João Arruda foi industrial aqui no Ceará. Então, ele tinha, pelo Coronel João Arruda, uma admiração muito grande. Isso eu acho que despertou nele a verve do empreendedor, a vontade de crescer na vida, a vontade de repetir os passos do avô, que isso, eu e o Pablo também foi transferido para nós, esse gen, né? essa admiração pelo avô, pelo pai, claro, mas pelo avô, que nós estamos falando dele, e isso é engraçado, transfere de geração para geração, e aí eu estou falando do Coronel João Arruda, que é uma pessoa que eu sequer conheci, mas que, de alguma forma, participa até hoje do desenvolvimento meu como pessoa e da nossa empresa. Está no DNA, né? Está no DNA. Eu quero propor um exercício com vocês de nós criarmos aqui uma linha do tempo, situando a atuação da empresa entre décadas até antes, em 3 décadas, antes de vocês entrarem no negócio, de 60, 70 e 80. Podemos fazer? Bom, como eu sou mais velho, eu vou continuar falando do passado. Daqui a pouco o Pablo contribui falando do presente e do futuro. A linha, eu vou tentar ser breve, porque nós estamos falando aí das décadas de 50 até a metade, o início da década de 90, mas a empresa começou com um escritório de representação, como falei, para bens e produtos da indústria, uma indústria incipiente, mas que começava a se instalar no Ceará. Depois, meu avô e posteriormente meus tios começaram a ser assediados por multinacionais do ramo de construção pesada. E aí eu estou evoluindo um pouquinho já para a década de 60, eu estou começando a falando das grandes obras aqui estruturais do Ceará. Oroz, algumas rodovias que até hoje existem, enfim. E aí apareceu a oportunidade de trabalharmos com a empresa inicialmente de compactação de solos, a Vibro. E nós fomos incorporando marcas de equipamentos para construção pesada. Aí eu estou evoluindo meio da década de 60 para início da década de 70, milagre brasileiro. Aí sim, já na década de 70, obras viárias de maior importância, que necessitavam equipamentos maiores. A indústria de bens de capital começa a se instalar no Brasil com mais força, e nós fomos procurados, à medida em que a gente evoluía nessa comercialização, procurado mais e mais por multinacionais que desejavam que a fornecedora os representasse aqui no Ceará, e depois, e aí eu estou falando já na década de 70, a gente vai fazer a primeira expansão para o Piauí, em outros estados. Então, a empresa, na década de 70, veio aqui para a BR-116, onde é a nossa sede, veio já como uma distribuidora de equipamentos de construção e alguma coisa de indústria ainda. E meu avô também, aí eu já estou falando, meus tios, eu tenho 3 tios e meu pai, que faziam parte da sociedade original. Meu avô começou a diversificar as operações. Ele criou uma holding que tinha a fornecedora, enquanto distribuidor de bens de capital para a indústria e construção, tinha uma empresa de telefonia, ele criou uma empresa voltada para o mercado pesqueiro do Ceará, que nessa época era muito forte, montou uma construtora e locadora de máquinas, montou uma empresa de distribuição de peças e motores diesel. Enfim, ele fez um conglomerado de empresas, né? E aí, nessa ocasião, estava ele e
e os 4 filhos dele. Meu pai, que é o mais velho, Nertan Ribeiro, que até hoje está conosco, meus tios João, Alex e Victor. E cada um assumiu um braço desse conglomerado, né? Vamos dizer assim. E aí vem uma grande sacada do meu avô, mais uma. Ele, em vida, com aproximadamente 65 anos, se a memória não estiver me traindo, ele reuniu os filhos e decidiu dividir os negócios, né? Ele teve uma atitude muito inteligente e muito despida de qualquer vaidade, porque ainda num momento de muita produção, para um homem de 65 anos, do talento que ele tinha, ele decidiu dar vida própria aos filhos e sair do negócio. Isso facilitou, sobremaneira, a forma da passagem da primeira geração para a segunda geração. Meu pai ficou com a empresa mãe, com a fornecedora, que originou tudo. Isso eu estou falando 90, 91. Dentro de um cenário, é bem verdade, aí vai a parte das dificuldades que a gente vai falar mais na frente. Mas dentro de um cenário econômico muito ruim, o início da década de 90 foi terrível, né? E meu pai teve que pegar a condução da empresa num momento muito estranho, muito esquisito da economia brasileira, para dizer o mínimo, e começou a vida dele sozinho. E aí eu chego já em 93, quando eu, inicialmente, que sou o filho mais velho do Nertan, que é o primogênito do seu João Vitor, entro no negócio. E aí, com a visão aí de banco de faculdade, de uma visão totalmente nova para o negócio, e eu vou parar aqui porque você me pediu para falar até a minha chegada no negócio. Pois é. E eu falo muito, se eu falar demais, você me corrige. Não, tá ótimo. Aqui é um bate-papo mesmo e nós vamos nos complementando. Mas é interessante ver assim como seu avô era à frente do tempo, né? Porque diversificou, fez uma sucessão em vida muito bem organizada. Então, isso é muito interessante. E como eu já sei da história de vocês, uma parte, eu sei que vocês também estão dando continuidade a essa organização, também uma sucessão muito bem estruturada, né? E agora sim, eu queria saber da entrada de vocês no negócio, né? Essa vontade de profissionalizar, como foi tão jovem assumir responsabilidades dessa dimensão, quais foram os maiores desafios, e também eu queria que nessa resposta vocês também falassem da relação tanto com o pai quanto com a mãe de vocês, os conflitos, as influências. Fiquem à vontade. Bom, eu vou começar aqui, mas prometo que eu vou ser bem breve para o Pablo contribuir, que ele tem muito que contribuir aqui, principalmente nessa etapa, porque ele foi decisivo. A gente quando a gente entra muito novo numa uma empresa familiar, normalmente a gente quer implantar uma série de mudanças rápidas e muitas vezes sem sem um pouco respeito à história das pessoas que estão até então, né? Conosco não foi diferente. Eu cheguei aqui com um desafio de dar dinamicidade à empresa. Como falei, quando eu comecei, meu pai tinha recém assumido a organização, então a gente estava com um problema, por exemplo, de funcionários mais antigos, de processos muito ruins, mesmo naquela época em que a tecnologia não é como é hoje, claro, mas com pouca tecnologia implementada dentro da empresa. Enfim, eu vim com aquela vício da juventude e com aquele desejo quase que insuportável de implementar coisas que a gente vê assim, está começando a ver na faculdade, ver um amigo que falou ali. Isso foi muito bom, porque abriu os olhos das pessoas que estavam aqui, meu pai e os colaboradores, poxa vida, vem coisa nova aí. Mas foi também sofrido, porque eu não tinha ainda base intelectual e de competência técnica para fazê-lo. Então, esse foi meu primeiro desafio, reconhecer que, peraí, eu não sei de tudo, eu preciso ter essas pessoas que criaram isso para trás para me ajudar, eu preciso ter a humildade de aprender, então eu entrei em setores bem baixos da empresa, querendo aprender, e lhe digo que a minha primeira dificuldade foi essa, controlar a minha ansiedade
e o meu desejo de transformar coisas sem que eu não sabia ainda como fazê-lo. Nisso, e aí eu vou terminar aqui essa primeira parte desse momento. Isso, meu pai foi muito legal, ele sempre foi muito compreensível com o meu momento, né? Ele me deu espaço, apesar de exigir que eu começasse de baixo, ele me deu espaço, e jamais ele desfez uma ordem minha, isso nos momentos que eu comecei a ganhar corpo nos postos de decisão. E aí eu vou passar um pouquinho a palavra para o Pablo aí, para ele ver a visão dele nesse momento. Bom, olá, Emília, olá, amigos do LEAD. É muito prazeroso ficar ouvindo meu irmão falar aí na nossa história. Brilham os nossos olhos, é uma história bem legal e que a gente está fazendo parte dela e construindo, ajudando a construir. E quando o André estava falando, eu estava me recordando aqui da entrada dele, né? Ele entrou e já com outra pegada e meio que foi um marco nessa transição, né? De uma nova geração entrando dentro do negócio e tendo que fazer diferente. Tendo que fazer diferente porque naquela época o comércio de máquinas e equipamentos era muito, muito pequeno. Pra você ter ideia, se vendia 12 máquinas por ano, 12, 15 máquinas por ano. Então, o André, como disse, teve que entrar em outras... E hoje vende... Hoje nós vamos 400. fechar aqui. Então, o André teve que entrou em outros postos, né, como ele falou, e teve que ir para desbravar mercados de venda de peças para alguns órgãos que faziam essas obras, como o antigo DER, né, Departamento de Estradas e Rodagens, fazia muitas viagens para os batalhões de engenharia. Aqui no Nordeste, os batalhões contribuíram muito com o desenvolvimento da nossa região, lá em Caicó e tudo. E aquilo me chamou muita atenção, né? Vendo meu irmão bem novo, o André entrou na empresa com 16 para 17 anos, e já tendo que, um pouco mais depois, quando começou a dirigir, ter que fazer viagens tão extensas e tudo. E quando nós temos uma diferença de 4 anos, não tem quem diga, né? O André parece mais novo que eu, às vezes. Mas me deu vontade também de poder ajudar, né? E nossos pais se separaram bem cedo. Eu tinha 2 anos e o André tinha 6 quando eles se separaram. Então, nós tivemos uma relação, né, com nossa mãe, vivendo com ela, e com o nosso pai, trabalhando com ele, né? Então, quando eu fiz pouco mais de 17 anos, também vim para o grupo, aí nós estamos falando da fornecedora Máquinas, né? Começar de baixo, lá nos inventariados de final de ano, né? No almoxarifado, depois oficina e tudo. E, em um dado momento, a gente precisava sair, fazer diferente realmente. E o André, com o meu pai, decidiram montar uma locadora de máquinas dentro da fornecedora Máquinas. Originalmente, aí, nessa mudança, nós éramos uma concessionária de venda de máquinas, passamos a ter um departamento que fazia a locação dessas máquinas. Uma maneira de construir patrimônio e tentar sair um pouco dessa dependência de vendas esporádicas de máquinas e peças. E aí sim cria-se uma divisão que eu vou lá para dentro, né, a fornecedora Rental, e começam a fazer as locações para grandes obras. Aí a gente começa a atender obras como o Castanhão, como a construção do Porto de Pecém, e eu estou indo no caminho do Coronel João Arruda, do Joãozito, indo para o lado comercial também, né? Em um dado momento, a gente vê que é necessário uma visão interna, um olhar para dentro, não somente para o olhar do mercado, né, que isso meu irmão faz como ninguém, e há uma mudança na minha atuação na empresa. E aí sim a gente começa a fazer uma mudança da empresa que é vista e tida como empresa familiar, com hábitos de empresas familiares, para uma mudança de perfil, tentando trazer
novos colaboradores com novas ideias e que essas pessoas trouxessem também mais bagagem, porque eu, no meu caso, uma pessoa de uma empresa só, né? Então, a gente precisava agregar mais. E aí, quando não era possível também, a gente, como fazemos até hoje, trabalhamos em parcerias com grandes consultores empresariais, né? A gente vê isso de uma maneira muito benéfica, que contribuiu e vem contribuindo muito para o desenvolvimento do nosso negócio. Ok, Emília, mas me fala um pouquinho dessa divisão de papéis entre vocês. Hoje, pelo que eu entendi, o André está muito nessa linha de frente, né, como CEO, logicamente, mas também muito focado na área comercial, não é isso, André? E se você me permite voltar um pouco para complementar o que a gente estava falando, só para fechar, como eu sei que a gente fala muito para empresas familiares, com estruturas parecidas com a minha, o Pablo pontuou aí minha mãe nos ensinou ao poder do ouvir, da humildade de aprender. E meu pai contribuiu muito com a gana do empreender. Então, eu acho que nesse momento de início, meu e do Pablo na fornecedora, foi fundamental a gente ter esses dois drives aí na personalidade da gente. Por um lado, uma pessoa que, olha, humildade, escuta, né? E por outro, um cara, vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer. Ouvir nesse momento é o que eu estava falando lá atrás. A gente se acha, principalmente na juventude, se acha rei de muita coisa, mas ouvir esses drives que pai e mãe têm para dar faz uma diferença enorme na vida empresarial até hoje, pelo menos minha, e eu tenho certeza que do Pablo. A gente divide, obrigado por deixar eu pontuar isso, a gente divide as nossas ações, assim, eu tento fazer a parte de captação de negócios, estruturação de ramos de atuação, captação de parceiros comerciais, tanto os fornecedores como também a estratégia de atendimento aos clientes. Eu sou também responsável por desenvolvimento de novos negócios. Enfim, eu faço a parte digamos assim, de originar as receitas. O Pablo fica com o CFO, e aí ele vai falar um pouco dele mais, mas para terminar essa divisão e dizer que a gente tem realmente uma relação absolutamente próxima, né? Que também facilita muito o nosso dia a dia. Então, a gente faz esporte junto, a gente trabalha junto, eu sou padrinho do filho dele, ele é meu compadre também, porque ele é padrinho da minha filha, né? Então, a gente tem uma relação assim, quase simbiótica, e isso ajuda demais. Que bom. Exato. E aí, no momento em que a gente percebe essa necessidade de olhar mais para dentro, eu assumo a parte administrativa e financeira da empresa, ainda da fornecedora Máquinas, e venho tentando trazer mudanças. Aí vem através de ERP, né? Através de desenho bem básico de um plano de PCCR, plano de carros, carreiras e remuneração, e aí tentando dar mais bagagem para o nosso time, né? Capacitá-los e poder seguir em frente, né? Em um dado momento, e a gente sempre consegue atingir um objetivo e diz, vamos mais um pouquinho, aí vamos trazer Dom Cabral, aí vamos trazer Gomes de Matos, vamos trazer Areia Leão, alguns parceiros que passaram por aqui ou que estão aqui dentro, né? Aí, porque se faz um planejamento estratégico e precisa de uma revisão e vamos fazer um novo e aí vai, né? Uma gestão de orçamentos, e aí essa é a minha função hoje dentro do Grupo Fornecedora, é dar suporte, capacitar todo o nosso time para que o time do André possa fazer bonito lá e trazer negócio para dentro de casa. Então, é assim que nós estamos dividindo as nossas forças. Na verdade, dividindo não, somando-as. Né? Não, isso fica claro em todo momento, assim, o quanto vocês são unidos e quanto isso contribui também para o sucesso do negócio. Agora eu quero saber sobre as obras emblemáticas para o Ceará, nas quais vocês
participaram? Eu sei de algumas, mas vocês podem detalhar mais para a gente. A história de uma empresa ela fica ainda mais legal quando a gente consegue fazer alguns links, né? Aqui no Ceará nós temos afiliados do Leads que são assim histórias maravilhosas, não só afiliados do Leads, mas aqui no nosso empresariado cearense é de histórias assim fantásticas. A nossa, a gente tem assim, eu faço alguns links assim, olha, se tu chegou até aqui, tu andou numa estrada que a gente ajudou a construir. Se tu está acendendo essa luzinha aí, a gente participa de térmicas, usinas térmicas, a gente ajudou a construir as principais usinas eólicas da região, a gente está nos principais projetos de solares da nossa região, e aí eu falo, assim, a modéstia de lado, eu falo do Nordeste inteiro, né? A gente tem uma atuação muito forte no Nordeste inteiro. Então, a gente participou, Oroz, a inteligência de armazenamento d'água, quando foi desenvolvida através das grandes reservatórios, a gente participou da construção de todos, de 55 para cá, seja no fornecimento de equipamentos e máquinas, seja na locação e prestação de serviços com máquinas e caminhões. Então, vamos lá, Oroz, Castanhão, Canal do Trabalhador, que foi uma obra importantíssima, pouca gente lembra disso, mas ia faltar água aqui no Ceará e houve a Toque de Caixa, uma obra de transposição de águas muito importante. Porto do Pecém, a gente participou ativamente da construção. Meu avô vendeu máquinas para Castelão em sua concepção inicial, depois nós passamos por todas as reformas, inclusive a última da Copa do Mundo, e assim como outros estádios sede de Copa. Enfim, se beber água, a gente participou. Se acender uma luzinha, a gente participou. Na estrada também a gente faz. E hoje, de 2014 para cá, que eu acho que a gente vai falar na frente, a gente também participa da indústria de transporte, porque nós fomos fornecedores de caminhões, né? E agora, mais recentemente, a gente entrou na divisão do agro. Enfim, nós temos uma atuação muito forte e que linka, que me enche de alegria e de orgulho dizer que a gente participa, sim, ativamente da nossa economia e realmente nas principais obras de infraestrutura, que é o primeiro legado da empresa. Sensacional essa história de vocês. É com muito orgulho que a gente está contando aqui e repercutindo no LEAD. Mas nós não podemos esquecer que ao longo da vida da empresa, obviamente, a companhia conviveu com algumas crises no país, né? Então, vamos fazer uma leitura rápida disso até os dias de hoje. Você falou um pouquinho lá na sua entrada, né, dos anos 90, aquela crise, mas me fala um pouquinho dessa leitura global aí dentro da história de vocês. Hoje eu li uma pequena frase assim, que meus colegas aqui, todos que vão ver esse nosso bate-papo, vão concordar comigo. Empreender no Brasil é assim, você está no garrafão de uma quadra de basquete com a cesta aqui, você fez um trabalho danado para chegar com a bola aqui, quando você vai arremessar, alguém diz assim, ei, o jogo não é mais basquete não, agora é futebol, foi pênalti para outro time. Muito bom. Foi pênalti para outro time. Quer dizer, você tem que fazer uma mudança de situações, de status quo a todo momento. E a gente viveu, sim, crises homéricas aqui. Né? As primeiras de 55 até quando eu entrei, eu me lembro algumas. Eu me lembro meu avô, em alguns momentos, extremamente triste e preocupado. Uma das cenas icônicas que eu vi ele muito triste, inclusive nessa sala aqui que eu estou hoje, que era a sala dele, foi quando houve, por exemplo, o confisco do governo Collor. Aquilo mexeu com ele de uma forma assim fora do normal, porque ele já era estabelecido, já tinha passado por provações, suponho, absurdas, e do dia para a noite se inventa uma regra nova, né, que ninguém entendeu, todo mundo ficou desesperado, enfim. Eu estou citando uma delas, que foi uma crise num momento de uma condução extremista de uma forma de conduzir a economia, que impactou deveras na qualidade de vida dele, na situação dele e, consequentemente, da empresa. Claro que ele conseguiu, ele junto com meu pai e meus tios, conseguiram sair dessa situação. Como essa, houve muitas, né? Eu vivi, por exemplo, quando eu comecei na empresa, a gente, como o Pablo falou, a gente vendia 10, 12 máquinas por ano, não existia mercado.
uma inadimplência no nosso setor absurda, não por conta da qualidade dos nossos clientes, mas em função de uma cadeia que é a economia que estava toda destruída, né? Isso eu estou falando em 92, 93. Depois, mais recentemente, essa eu vivi do começo ao fim, até porque ela estava clara e eu previ, que foi a última crise forte que nós tivemos de 2000, no final de 2014 até 2019, final de 2018, início de 2019, foi uma crise absurdamente forte. Nós tivemos aí, no mercado, principalmente de construção, uma queda absurda nos nossos números. Tivemos que reinventar mais uma vez nosso negócio, buscando novos produtos para vender, e aí eu cito a divisão de caminhões, buscando investir na prestação de serviço com locação de máquinas, redesenhando essa atividade de locação para uma solução tailor-made, que a gente definiu como engenharia e logística, mas dentro de um cenário de crédito muito ruim, não tinha liquidez no mercado, num cenário de taxas de juros muito altas. Então, para você comprar um bem de capital para alugar, você tinha que pagar um juro altíssimo, e além de muitas vezes o dinheiro não está disponível, e com uma redução absurda do apetite dos clientes em alugar ou comprar máquinas. Então, nós vivemos aí, essa última eu vivi inteiramente, me afetou bastante, sob o ponto de vista inclusive de qualidade de vida, porque a gente tinha momentos que a gente não via o fim disso, e eu acho que vários colegas viveram essa situação semelhante, em que a gente, puxa vida, acordava, meu Deus, e aí tudo para trás, o que eu fiz de errado? E a gente estava vivendo num cenário econômico muito desfavorável, e que, mais uma vez, com muito esforço, com muita, assim, galhardia, com muita austeridade, que eu acho que a palavra inclusive a palavra que define, que eu acho que define o empreendedor cearense é inovador, vanguarda e austeridade. A gente tem empresas muito austeras e aí a gente conseguiu sair. Mas, olha, uma empresa, eu estou aqui de 93 para cá, eu já vi tanta coisa, eu imagino o que se passou para trás aí. Uma empresa, para chegar aqui, sofre muito. Sem dúvida. Agora, eu queria conhecer os braços do grupo, né? As áreas de atuação de vocês, em que estados vocês estão. Eu sei que são várias empresas. Pablo? Bom, deixa eu contribuir um pouquinho. Nós temos a empresa, digamos, empresa mãe, que é a fornecedora Máquinas e Equipamentos. É uma concessionária de venda de máquinas para construção civil e indústria. Nós estamos nos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e desde o final do ano, desde setembro do ano passado, no Maranhão também, tá? Em que nós somos distribuidores exclusivos de marcas premium como a Case, a Dinapac, a Epiroc, Medso Minerals, Iali Empilhadeiras. Então, nós formamos um portfólio de produtos que são utilizados tanto dentro da indústria da construção civil como da indústria de produção, linha de produção. Tá? Então, essa empresa que começou lá como fornecedora para a indústria limitada, transformou-se em fornecedora máquinas e hoje completou 66 anos. E, ao longo do tempo, nós desenvolvemos o departamento de locação de máquinas, que era a fornecedora Rental, que sofreu uma mutação e transformou-se na fornecedora Engenharia e Logística. A solução, que era uma locação de commodities, foi agregada de mão de obra, né? Nós agregamos valor à prestação de serviço e saímos dessa questão de locação pura e simples por hora máquina para prestação de serviço com operadores, engenheiros, todo o suporte necessário para que o nosso cliente ele foque no core business dele. Por exemplo, dentro de uma siderurgia, o nosso cliente ele vai ficar focado na geração da liga dele, no material, mas na parte de matéria-prima, que é a sucata, o que for, e o produto acabado dele, nós fazemos a movimentação do pátio desse nosso cliente. Tá? E aí passamos a trabalhar por tonelada de granéis movimentados,
o metro cúbico escavado ou demolido, e aí vai de acordo com a necessidade do nosso cliente, que pode ser desde uma mineradora, né, passando por uma siderurgia, uma termoelétrica, e aí vai. Por vezes, nós somos chamados, o André é chamado para participar de algum bid, tem um escopo inicial, e nós levamos uma ideia diferente, tentando reduzir a quantidade de equipamentos, né, para ter uma capacidade competitiva ainda maior. Então, isso é que o meu irmão faz, e o time dele faz muito bem. E nós temos também, aí depois passamos, além da fornecedora fornecedora de engenharia e logística, em 2014, nós assumimos a distribuição da DAF Caminhões, que é uma empresa holandesa, que faz parte de um grande grupo, que é o Grupo PACA americano, né? Então, nós temos, além da concessionária de venda de máquinas, uma concessionária de caminhões também nos estados em que nós atuamos, né? E esses que são Ceará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Nesses estados, nós somos, além da concessionária de venda de máquinas, vendemos também caminhões, tá certo? Temos uma outra empresa, que é a fornecedora Asfaltos. Isso aí tudo dentro daquela época que o André falou, agora mais recente, que a gente tinha que reinventar, ter novas soluções para não entrar dentro do abismo, né? Em 2017, o André montou uma empresa chamada Fornecedora Asfaltos, porque percebeu-se que alguns clientes que necessitavam de asfaltos em menor escala não estavam conseguindo ser atendidos pelas grandes usinas. Então, são os atacarejos, são os condomínios fechados, esse tipo de empreendimento que necessita de um asfalto, necessita de um traço específico, mas que é muito caro para que eles consigam comprar nas grandes usinas, e é um nicho que nós estamos encaixando perfeito. E agora, no final de 2020, nós constituímos mais uma empresa dentro do grupo, que é a Fornecedora Agro, que essa empresa ela representa a New Holland Agrícola, que é muito, muito forte, uma das líderes mundiais no fornecimento de tratores e implementos agrícolas para a cadeia agro. E é um novo desafio, né? Um novo desafio que esse desafio só pôde ser lançado a nós porque nós estávamos bem posicionados nesse mercado de venda desse tipo de produto, né? E que o momento meio que foi se desenhando, né? Ao longo do tempo, a gente viu que a parte da infraestrutura é muito importante, a indústria é muito importante, agora agro é meio que fundamental, então a gente tinha que participar também. E aí o André pode falar um pouco melhor de como ele enxergou essa oportunidade. E ressaltar aqui que essa credibilidade de vocês os levaram a essas conquistas, né, de marcas assim tão emblemáticas mundialmente e que hoje vocês representam aqui na região. Muito bacana. André, então nos fala um pouquinho dessa sua visão sobre o setor do agro no Brasil, em especial no Nordeste, e que potencial é esse tão expressivo? Bom, não é novidade para ninguém que há algum tempo o agro vem expandindo a participação no PIB brasileiro. E hoje nós estamos numa situação razoável por conta do agro, né? A gente vê uma diminuição da indústria no PIB brasileiro, isso me preocupa, mas o agro tem ganhado um espaço muito relevante, favorecido pelo potencial muito reconhecido, principalmente do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, na produção de grãos, e agora, com a melhoria das técnicas de plantio, com a melhoria da tecnologia de informação voltada ao campo, as melhores técnicas de defensivos agrícolas, a gente já vê uma produção expressiva no Nordeste. A Bahia tem já uma tradição ali em Luiz Eduardo Magalhães com soja muito forte, mas agora recentemente, 10 anos para cá, 15 anos para cá, a gente vê
o Piauí se destacando muito fortemente, o sul do Piauí, a bacia do Gurgueia, que é chamada bacia do Gurgueia, o sul do Piauí, tendo níveis de produção de soja, por exemplo, comparadas aos melhores do mundo. A região do Maranhão de Balsas, Balsas ali também muito importante. Enfim, a melhoria das técnicas e a melhoria da qualidade dos produtos, das técnicas de plantio, tem feito com que o Nordeste, que era impensável se plantar, por exemplo, soja no Nordeste, o Nordeste tem ganhado um destaque absurdo na produtividade por hectare de culturas como a soja, por exemplo. E aí, para nossa felicidade, não é uma surpresa, o Ceará começa a ter destaque também na produção de grãos. O Ceará já era um destaque na produção de frutas, né? A gente tem aqui colegas de lide que são maravilhosos no que fazem com frutas, e a gente vê um crescimento de produção de grãos. Ali, por exemplo, na Chapada do Apodi, já começa a se plantar soja, com níveis de produtividade muito importantes, e a gente vê nisso uma oportunidade enorme. Veja, Emília, nós montamos uma filial numa cidade chamada Bom Jesus do Piauí. Se você vê Bom Jesus no Piauí no mapa, você não acredita. Eu fui apresentar esse projeto da filial na fábrica de caminhões, na DAF. O camarada olhou para mim e disse assim: tu tá ficando doido? O que é que tem aqui? Amigo, o que é que tem aqui? Eu vou lhe dizer. Tem uma passagem absurda de caminhões transportando soja dia e noite e não tem ninguém. E o cara foi comigo lá e ficou assim, ficou maravilhado com o que viu. Então, eu estou falando de Bom Jesus, Maranhão da mesma forma, tem lugares no Maranhão que são assim, você não acredita, uma cidadezinha desse tamanho, uma riqueza, uma geração de riqueza inominável. E ali na Chapada do Apodi, que é uma das terras mais férteis do mundo se tiver água, o Ceará vai dar show. A agricultura ali vai prosperar de uma forma absurda, como já tem prosperado. Não só em frutas, como em grãos, e também a bacia leiteira ali do Vale do Jaguaribe, que é reconhecidamente, e aqui colegas do LID que fazem um trabalho maravilhoso também, reconhecidamente um potencial absurdo de leite. Então, isso tudo me fez despertar, e aí eu já vinha procurando isso, eu e o Pablo traçamos no planejamento estratégico da empresa, entrar na cadeia do agronegócio, e cada vez mais eu me convenço que a fornecedora agro vai criar volume dentro desse espectro de empresas que a gente tem, porque sem dúvida nenhuma, nós estamos linkados a uma multinacional de reconhecida liderança mundial, que é a New Holland, e nós vamos ter a oportunidade de trazer o melhor produto do mundo, de locar o melhor produto. A gente tem incorporado máquinas na locadora, visando esse oásis, que é realmente um oásis, é um sem número de oportunidades, o agronegócio da nossa região. Fantástico. Percentualmente, você poderia pontuar a dimensão das empresas do grupo? Qual das empresas lidera o share de faturamento hoje? Qual a visão de futuro de vocês? Hoje lidera o share de faturamento a concessionária de máquinas, seguida da divisão de engenharia e logística, e muito perto disso a divisão de caminhões, né? A fornecedora de caminhões cresceu muito em 2020. Nós já comercializamos quase 200 caminhões. Esse ano nós vamos passar de 280, chegamos quase a 300 caminhões. Então, caminhões também cresce. Mas né, hoje, na ordem, a concessionária de máquinas, a divisão de engenharia e logística e a concessionária de caminhões, muito perto uma da outra, ali quase que dividindo. A Asfaltos tem uma receita bruta menor porque não trabalha com bem de capital, é só produtos de menor valor, mas tem crescido. E a Agro agora, que nós começamos a ter receitas efetivamente a partir de janeiro, tem um primeiro TRI já fora da curva, a gente fez um planejamento junto com o fabricante que a gente dobrou o que a gente fez, e começa o terceiro TRI com uma carteira de pedidos realmente que tem me empolgado. O grande desafio disso tudo, para a gente continuar realizando esse trabalho e realizar esses números, e aí nós estamos falando hoje, março de 2021, é realmente a crise da cadeia de suprimentos, que tem atingido fortemente as fábricas que a gente representa, mas também os concorrentes. Então, o grande desafio hoje é do mundo inteiro, não é só um problema nosso, mas que está nos atingindo e nos preocupa, é a cadeia de suprimentos, que tem abalado um pouquinho a entrega desse tipo de equipamento, seja ele máquina agrícola, máquina de construção, máquina industrial ou caminhão. Nós vimos as manchetes dos jornais, principalmente na última semana, algumas grandes multinacionais
anunciando fechamento de fábrica, exatamente para corrigir esse delay na cadeia de suprimentos. A linha solta equipamentos, por exemplo, faltando peças. Então, isso tem que ter um fim, você tem que dar um freio de arrumação até essa cadeia toda se comportar adequadamente e voltar a uma normalidade. Mas fora esse preocupante fato e, claro, toda a questão econômica e que a gente está vivendo no mundo e no Brasil em função da pandemia, né, que nos preocupa todo santo dia, mas as perspectivas realmente são muito boas para o nosso negócio. Então, lembrando aqui da fornecedora que lá atrás trouxe a primeira escavadeira hidráulica da França para o Ceará. E hoje, com esse momento em que vivemos, que obviamente preocupa, mas com potencial enorme de crescimento no país, existe a expectativa de novos investimentos em infraestrutura e como vocês se alinham nisso? Bom, eu falei recente, agora há pouco, do potencial agrícola. Em infraestrutura, eu não fico menos entusiasmado. E não é por outra coisa, não. Basta ver a deficiência que o nosso país tem, por exemplo, em estradas. Em estrada de ferro, nós praticamente não temos uma malha ferroviária viável para escoamento da nossa produção. Nós temos um déficit imobiliário muito forte, principalmente na faixa mais pobre da população, que tem tido um incremento aí com os projetos de moradia básica, mas isso vai continuar tendo um impulso muito forte pela necessidade, inclusive. Tem aí um projeto que é muito saudável e vai mudar completamente o mercado de infraestrutura no Brasil, que é o Marco Regulatório de Saneamento, que está em vias de ser concluído. Se a gente tiver um equilíbrio aí econômico, político mínimo, com toda essa necessidade que a gente tem, com tudo que deixou de ser... O Brasil é o país para tudo fazer, né? Então, a gente tem oportunidades aí de ouro. Eu e o Pablo, quando a gente viaja para fazer viagem de negócio fora do país, a gente troca ideias com empresários de lá, como nós, e assim, eles ficam maravilhados com o potencial que esse país tem ainda de oportunidades, de tanta coisa que se tem para fazer. Então, claro que aí a gente precisa de espaço fiscal, porque o grande tomador de serviço de obras de infraestrutura de grande porte são os entes federativos, municípios, estado e federação, e a gente se preocupa porque não tem muito espaço fiscal para isso. Mas a necessidade é tão grande, e aí eu falei agora há pouco do plano de saneamento básico, com a inserção de PPPs, o jogo vira. Haja visto que a gente está vendo no mercado de geração de energia ambientalmente correto. As empresas privadas tomaram isso como deles e fizeram um movimento que está mudando completamente o vetor de energia no nosso país, mudando para melhor, dentro de projetos, como eu falei, ambientalmente corretos, sem a participação grande do Estado no investimento, e que, poxa vida, traz uma dinamicidade à economia absurda. Aquele momento que eu vivi de crise, que nós vemos de crise, essa mais recente que eu falei aqui, 15 e 18, os investimentos mais importantes da região em infraestrutura eram de energia eólica. Imagina se não tivesse. Então, eu vejo com muito otimismo também a questão da infraestrutura na nossa região. Pablo, nesse momento que nós vivemos de crise, de 2020 para 2021, o quanto que vocês olharam para dentro da empresa? Eu sei que essa é a sua área, você pode colocar para nós Emília, o que houve. Eu posso dizer que diariamente a gente tem que revisitar esses temas, né? Lá no momento se eu puder voltar um pouco, mas naquela lá que o André se referiu também de 15, 16, 17, em que a empresa teve que fazer um downsize, teve que fazer uma redução do tamanho, um reposicionamento dentro do mercado, foi importante porque a gente, não é só crescer e expandir, tem que ter solidez no que nós estamos fazendo. E isso nós estamos trazendo até hoje. Então, essa questão da pandemia, ela é uma questão também muito disruptiva, né? Porque, primeiro, lá em março, abril do ano passado, nós não sabíamos
que bicho era esse, né? E todas as empresas, todos os segmentos, eles puxaram o freio de mão. Mas depois, o nosso segmento, ele continuou andando. Então, muito se deu a forma que nós tratamos essa pandemia, esse momento, vamos dizer assim, foi colaborado pelo que os exercícios que nós tínhamos feito nos anos anteriores, né? Em trazer especialistas para cá para dentro, mentes eu posso até dizer que são brilhantes do nosso estado, né? Como essas empresas que eu falei, como Gomes de Matos, como Maria Leão, pessoas que nos ajudem a pensar fora da caixa. Então, é dessa forma que a gente trata o dia a dia, faz o planejamento, vê a questão orçamentária, e aí é assim que a gente faz. Tá? Não adianta achar que sabe de tudo, nós não sabemos, nós sempre temos que revisitar esses temas, tá? Enxergando com lupa, porque um deslize nesses montantes que acontecem podem ser fatais, né? E manter o time sempre muito atualizado, né? As pessoas treinadas, capacitadas, motivadas, né? Para estarem desempenhando as suas tarefas, né? Uma pessoa que está mesmo, às vezes, trabalhando de home office com as suas demandas pessoais, que são importantes também, latentes, mas ela precisa dar conta do que ela precisa entregar dentro da empresa, né? Colocar métricas e parâmetros e cobrar o resultado é bem importante nesse momento. Muito importante essas suas colocações. André, olhando para o futuro, para esse país que você já citou, e de potencial imenso que é o Brasil, o que falta para a gente decolar? E me explica um pouco, nesse contexto do Ceará, que poder de atração é esse que nós temos, aqui no estado, onde, por sorte, nós temos grandes líderes, grandes empreendedores aqui. Bom, eu vou começar pelo Ceará, então, porque eu sou um apaixonado por ele. O Ceará é o estado da federação, talvez, o estado que tem menos recursos naturais disponíveis. No entanto, a história nos deu empreendedores maravilhosos, histórias de sucesso. Todo tamanho de empresa que você quiser ver, tem um cearense que está entre os líderes no Brasil. Então, isso dá uma dinamicidade à nossa economia fantástica. Eu vejo também para o sucesso, ou pelo menos para o crescimento do Ceará, eu vejo uma política definida lá atrás de alguns marcos, de ter uma siderúrgica, de ter armazenamento de água, ter distribuição desse armazenamento, ter um bom porto, trocar matriz, agregar matriz energética de qualidade. Isso tudo foi desenhado lá atrás e tem sido respeitado pelos diversos governantes que se sucedem aí, independente até de ideologia. Isso é muito bom para o Ceará. E hoje a gente vê um esforço muito grande de captação de novos projetos para cá, de novas empresas. Eu acho que o complexo industrial do PECEM fomenta muito isso, é um motor da nossa região. O Cinturão Digital é outro projeto maravilhoso. Enfim, a gente tem tido aí a sorte de ter uma matriz econômica definida, bem definida, um planejamento lá atrás sendo seguido desde lá atrás. Isso faz com que o Ceará o Estado, quando o Estado, enquanto ente econômico, faz isso, se planeja bem, e nesse Estado tem a capacidade que nós temos de empreender, isso traz um sucesso que realmente o Ceará é hoje um dos destaques no Brasil em qualquer índice que se possa pegar. Eu sou muito também entusiasmado com os potenciais do Brasil. Uma das frases que eu repito muito, e é uma frase que me foi dita pelo Jefferson, que é um amigo, irmão que eu tenho, é assim: a gente não pode sair do Brasil. As boas mentes não podem ir embora. Porque se a gente que tem condição de morar fora, eu e o Pablo somos portugueses também, assim como sem número de cearenses que também têm acesso à cidadania portuguesa. Se a gente decidir morar em Portugal, a gente vai fazer um Portugal melhor e um Brasil pior. Então, a gente tem que acreditar muito no nosso país, a gente tem que botar as nossas empresas, as nossas capacidades em função de um projeto também de país,
A gente tem que olhar muito para a sociedade no nosso entorno, porque tem aí nós temos uma desigualdade social que ela por mais insensível que se seja, não dá para se ignorar. A gente tem uma desigualdade social que beira a loucura. Então, o país tem um sem número de oportunidades, como nós falamos aqui nesse nosso bate-papo. A gente tem que torcer para que o poder público ajude, mas se não ajudar também não atrapalhe. E se a gente tiver isso, eu não tenho a menor dúvida que esse país vai ser, sim, uma grande potência, replicando, por exemplo, o que esse país faz no agro, por exemplo. Então, se eu tivesse assim, uma forma de resumir isso assim, pessoal, vamos ficar aqui e vamos dar o gás para a gente fazer um país bacana, porque dá certo. Muito bom. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Eu quero dizer do orgulho que nós temos em tê-los, André Leão Ribeiro, Pablo Leão Ribeiro, sócios diretores do Grupo Fornecedora, como membros do LIDE Ceará. E queria, antes de encerrar, abrir aqui para as considerações finais de vocês, que vocês pudessem deixar uma mensagem para os nossos amigos do LIDE também. Bom, mesmo que assim um pouco à distância, foi um grande prazer estar com você, Emília, estar podendo passar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, na verdade, para os nossos amigos do LIDE, que isso tudo uma hora vai acabar e essa distância vai acabar e vamos poder nos congressar novamente, estarmos naquele nosso almoço de sexta-feira que tanto me faz falta, né? E que vamos lá com força, com fé, com determinação, vamos trabalhar que tudo vai dar certo. Obrigado, Emília. Obrigada. Pois é, Emília, agradecer a você e o pessoal que nos prestigia, nos escutando nesse bate-papo. Realmente o nosso convívio que a gente tinha naqueles nossos almoços nos faz uma falta danada. Ali eu tive a oportunidade de escutar muita gente boa e que eu fico prestando atenção, boquiaberto, com extrema admiração. Você, com a sua competência, sempre teve na sua gestão a capacidade de trazer mentes brilhantes, não só do cenário econômico regional, mas também do nacional. E eu lhe sou muito grato a isso, porque aqueles eventos e os eventos que você conseguiu fazer durante esse novo modelo me ajudam na minha formação, ajudam na concepção de novas ideias para a minha empresa. E eu sou muito feliz e orgulhoso, e é importante para mim fazer parte do LIDE Ceará. Eu espero muito poder ter contribuído com alguma coisa dentro desse nosso bate-papo, e espero também ser ouvinte de outros empresários, assim como nós, nos próximos capítulos aí desse evento. Então, muito obrigado a todos que tiveram a paciência de nos ouvir, e espero que a gente troque ideias breve, pessoalmente, se possível. A gratidão é toda nossa. Eu quero aqui mais uma vez parabenizá-los por essa história de extraordinário sucesso. Para mim fica claro que pioneirismo e união são as duas marcas fortes do Grupo Fornecedora, e nós ficaremos aqui acompanhando e aplaudindo vocês nessas próximas décadas de crescimento, e em breve eu tenho certeza que nós vamos voltar assim, a nos encontrar nos nossos almoços. Muito obrigada e nos vemos em breve. Obrigado, saúde a todo mundo. Saúde, parabéns. Obrigado.